E aí, pessoal, estamos de volta com umas dicas de comunicação e a nossa dica de hoje é como começar a sua apresentação. Meu nome é Felipe Sacchi e essa é a nossa conversa de hoje. Então, mais uma vez, bem-vindos de volta ao nosso canal e agora a gente vai falar de uma coisa mais técnica, de como que a gente realmente começa a nossa apresentação. A partir do momento que a gente tem que falar em público, a partir do momento que a gente está naquele momento de interação, como começar? Qual é a primeira coisa que a gente fala? Primeira coisa que a gente faz? Vocês viram os vídeos anteriores, a gente falou do botão de apertar o play, as nossas estratégias, coisas que a gente pode fazer para mostrar que uma imagem nossa esteja mais de estarmos confiantes e por aí vai. Só que agora o que a gente fala? O que a gente faz efetivamente? É isso que a gente vai ver na nossa dica de hoje. E caso vocês já tenham visto pessoas que falam efetivamente em público bastante, public speakers, pessoas que dão entrevistas no TED Talks ou pessoas que são influenciadoras de comunicação, vocês podem perceber que elas sempre fazem uma de 3 coisas para começar as apresentações delas. E aí a gente vai explorar um pouquinho mais em detalhes o que são essas 3 coisas e como que elas funcionam. Então, o primeiro exemplo que muitas vezes funciona com as pessoas é começar com uma história pessoal ou uma história envolvente para o público. Então, eu vou dar um exemplo claro. Vamos imaginar que a gente esteja falando em público aqui, vocês são o meu público, e aí eu vou começar a minha apresentação. Começando com algo do tipo: há 5 anos atrás, quando eu estava em São Paulo, na minha casa, eu me deparei com uma situação que eu tive que resgatar uma pessoa que estava em perigo. E isso aconteceu de uma maneira que eu jamais conseguiria esperar e mudou totalmente o fluxo da minha vida. Você começa assim, e aí você obviamente desenrola a história, conta a história inteira e conecta com aquilo que você está tentando comunicar para o seu público. Quando você começa a contar uma história pessoal, o público tem a tendência de prestar mais atenção, de ficar mais apegado, de querer mais entender o que é que está acontecendo. É aquela coisa da empatia, porque a gente está contando uma história que é nossa, que é pessoal nossa. As pessoas têm aquela curiosidade, o cérebro humano tem essa curiosidade de querer saber mais. Nós somos seres curiosos naturalmente. Então, começar com uma história pessoal sempre, na verdade eu não quero falar sempre, mas traz muita efetividade, dependendo do que você quer conectar, qual que é o assunto que você quer conectar. Tem que tomar cuidado, obviamente, para não contar uma história que não tem nada a ver com o nosso tema efetivamente, né? Então, vários exemplos podem ser dados aqui, inclusive a gente vai conversar sobre mais exemplos depois, mas pro efeito da nossa dica de hoje, que é como apresentar, como começar a nossa apresentação, eu vou deixar por aqui e seguir com as outras maneiras e a gente pode ir conversando depois. Ok. Uma história envolvente. Qual é a segunda maneira que pessoas podem começar uma apresentação de uma maneira efetiva? Fazendo uma pergunta que provoque o público, que faça as pessoas pensarem. Então, vamos lá, mais uma vez. Começamos a nossa apresentação, tudo quieto, e começamos. O que é a vida? O que é comunicação? Comunicação realmente serve para alguma coisa? Óbvio que aqui são exemplos pequenos, ou às vezes pequenos muito abrangentes, mas pensar numa pergunta que faça sentido com o seu conteúdo e já começar com essa pergunta e desenvolver a sua ideia como uma resposta a essa pergunta, ou pelo menos como ideias por trás dessa pergunta, também vai fazer com que o público fique mais engajado. Porque a partir do momento que você faz a pergunta e você começa a falar, as pessoas estão pensando naquilo que você está falando, para ver se faz sentido mesmo. Essa pergunta que essa pessoa fez com isso que está sendo desenvolvido, realmente faz sentido para mim? E esse desenvolvimento faz com que as pessoas prestem mais atenção, porque a gente quer prender a atenção das pessoas. Então não faz mal fazer essa pergunta, a gente não está desengajando as pessoas e não estamos trazendo algo negativo, a gente está fazendo as pessoas pensarem mais naquele que é o nosso assunto. E os exemplos que eu usei aqui são muito básicos, né? O que é a vida, o que é a comunicação, mas a gente com certeza consegue pensar em coisas mais conectadas com o nosso tema a partir do momento que a gente queira criar a nossa pergunta. Então essa é a segunda maneira muito efetiva de trazer um começo para a nossa apresentação. E a terceira maneira, que eu praticamente gosto muito, na verdade eu gosto muito da de contar uma história pessoal, mas essa aqui também é muito efetiva, é trazer uma frase de efeito para as pessoas. É muito parecido com a da pergunta, só que essa não é exatamente uma pergunta, é uma frase para fazer as pessoas pensarem no quanto elas concordam com aquilo e com aquilo que você está falando. Então eu, por exemplo, tenho uma frase que eu gosto muito de um escritor que inclusive escreveu o livro da comunicação não violenta, e ele diz algo, estou parafraseando, no sentido de: o que eu quero na minha vida é compaixão, um fluxo entre eu mesmo e os outros, numa maneira de doar mutuamente com o coração. Óbvio, aqui foi um exemplo que a gente usou só para usar como exemplo, mas imagine que a gente está falando de comunicação não violenta, de empatia, de alguma coisa que precise tocar o coração das pessoas. Essa frase provavelmente daria muito certo para começar a sua apresentação e aí desenvolvendo a ideia.
Então você imagina que a partir do momento que essa frase foi falada e o desenvolvimento da ideia acontece, as pessoas já estão muito mais, nossa, olha que legal essa frase, olha que legal que está sendo desenvolvido aqui. Então, obviamente, são exemplos que eu estou trazendo aqui, mas a ideia por trás dessas três opções fazem muito sentido para começar a sua apresentação efetivamente. Então, só para a gente dar uma lembrada bem resumida para a gente não esquecer. Uma história pessoal nossa dá muito certo. Uma pergunta para provocar também dá muito certo. E uma frase de efeito de alguém que você gosta muito, ou pode ser a sua própria mesmo. São 3 maneiras muito efetivas de como começar a sua apresentação. E aí eu vou abrir para vocês como sempre. Tentem usar aí nas apresentações de vocês, nas reuniões ou nas opções que vocês tiverem, e aí conta pra gente se deu certo, se trouxe o efeito que você queria trazer e se fez aquilo que você queria fazer com as interações das pessoas ou como as pessoas engajaram com você. Aqui a gente tá sempre de olho nos comentários e nas dúvidas e perguntas para ver exatamente o que vocês trazem para nós de riqueza sobre o assunto. De qualquer modo, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Eu espero que essas dicas estejam agregando para vocês de alguma maneira e fico muito feliz se vocês trouxerem qualquer feedback para saber se tá dando certo ou não. Essa é a nossa conversa de hoje e até o nosso próximo vídeo.